Olá, malucos e malucas deste manicômio tributário chamado Brasil. Mais um sábado de luxo na Faria Lima. Agora o sol tá ensaiando ali, saí eu recebendo amigos. Mas hoje eu tô recebendo uma visita aqui que não é brincadeira. O cara prefaciou meu livro, amigo de longuíssima data. A gente se conhece há 16, 17 anos. Eu tenho uma admiração inegociável por ele, profissional. E hoje ele veio me visitar aqui, o advogado mais objetivo e pragmático do Brasil, que atende pelo nome de Marcos Matsunaga. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Augusto. Prazer imenso estar aqui contigo. Antes de tudo, queria te agradecer pelo convite e te parabenizar, né, pela essa carreira de podcaster, porque a tua carreira de profissional tributário já é super consagrada, né? Sim. Essa a gente não precisa nem falar, mas tua carreira de podcaster, tua carreira de disseminador do conhecimento, que eu acho que é o que você faz no final do dia, é algo que a gente estava até comentando aqui antes, que é algo talvez inédito no mundo tributário e que tem um valor imenso aqui para a comunidade que opera no direito tributário, né? Obrigado, meu cara, obrigado. Eu queria começar com essa questão, Marcos. Assim, a gente foi apresentado em 2009 pelo nosso amigo Ciro, na minha época de Renault. O Ciro hoje está na Volks. E de lá para cá eu já tive outras experiências profissionais e eu continuei trabalhando bastante contigo. E o que sempre me chamou a atenção, assim, nos teus trabalhos, na tua maneira de atuar, foram pareceres assim objetivos, em que você vê que o advogado conhece o negócio e não apenas na escrita, mas assim em reuniões, assim, já te falei isso, né? Eu te acho assim um sniper da palavra, assim, um cara que não fala uma palavra desnecessária, fala com exatidão, ouve. Como é que foi adquirir essa habilidade? Isso foi proposital? Tu buscou isso aí ou tem a ver com a tua personalidade? Bom, é difícil eu dizer, mas se eu pudesse talvez retroagir um pouco, eu acho que foi uma consequência das minhas experiências profissionais, né? Você sabe que, enfim, né, eu nasci e cresci num ambiente de Big Four, né, e Uhum. trabalhando também para muitos clientes estrangeiros, né? Uhum. Então, quando você, né, como advogado, enfim, como jurista, você tem que falar e explicar as coisas para quem não é um advogado, quem não é um jurista. Então, né, eu me cresci ali no meio de auditores, contadores, economistas, né, CFOs, controllers. Necessariamente você tem que conseguir traduzir toda essa nossa confusão, toda essa nossa complexidade tributária para uma linguagem que seja, né, que eles entendam, Sim. né? Então, eu acho que essa foi uma das razões que acabou me levando a ter um pouco esse estilo, mas eu acho que também tem um aspecto do cliente estrangeiro, Uhum. né? Da mesma forma, né, quando a gente, né, sempre atende muitos clientes investidores internacionais, empresas multinacionais que têm operação aqui no Brasil, e a necessidade de explicar para o estrangeiro em inglês um tema complicado e complexo de tributação nacional nos leva necessariamente a ter que ser bastante objetivo, Uhum. né? E até a questão da linguagem, né? Quando você tem que traduzir para o inglês uma opinião legal, uma consulta, um parecer de um tema jurídico tributário, você não consegue fazer uma tradução literal do que você escreve em português, né? Porque o inglês necessariamente ele é mais objetivo, né? Sim. Então isso acaba eu acho que essa foi uma das razões que acabou gerando essa objetividade, né? Essa questão de você realmente focar no que interessa, conseguir explicar para alguém que não necessariamente está mergulhado no direito, né? É um jurista, etc., que você consiga explicar e a pessoa entender, e no final esse é o valor que a gente entrega para o cliente, né? Sim. Não, entrega muito. Eu lembro de uma ocasião, isso foi meados ali de talvez outubro, novembro, ainda de 2009. A gente estava discutindo um determinado tema e eu me lembro que a gente pediu 3 pareceres.
E eu lembro que eu recebi um parecer que tinha 82 páginas, tinha um outro que tinha umas 60 e poucos páginas, e eu lembro quando eu recebi o de vocês, tinha 11 páginas. E eu cheguei na sala do Ciro e falei assim, cara, olha isso aqui do Ciro, não te falei, cara, né? E eu li assim, o conteúdo, ele era rico, tão rico quanto, assim, então sempre fiquei muito positivamente impressionado com isso, assim, e toda vez que eu tenho oportunidade, o Adler já teve aqui, né, eu falava isso também, eu sempre faço questão de elogiar, porque realmente é notório, sabe? Não, legal, assim, sabe que um elogio da tua parte, para mim, é muita coisa, né, mas eu acho que, assim, de novo, é um pouco de instinto de sobrevivência no mundo de negócios, né, quando você, e eu sou um profissional que cresceu em mundo de negócio, né? Eu não cresci na academia. Sim. Né? Então isso fez com que a necessidade, né? Ou seja, você tem que conseguir de fato traduzir para quem não é da área uma questão complexa, então você tem que ser objetivo, tem que realmente tratar dos pontos que importa, sem e obviamente que a questão né? Você não pode deixar de falar o que importa. Sim. Né? Você tem que conseguir trazer os pontos principais, né? Mas sem os acessórios, né? Eu acho que essa é a grande questão. Sim. Bom, eu tenho participado e sempre adoro de alguns summits que vocês promovem com várias discussões que são riquíssimas do ponto de vista do contencioso tributário, e o que me marcou na última edição, 2 anos atrás, que eu tive aqui em São Paulo, foi um dado que vocês divulgaram lá sobre o contencioso global, que dava conta que, me corrija se eu estiver errado, acho que de cada 10 processos tributários, 7 ou 8 eram de TP, 1 ou 2 era de customs e o resto era meio que o resto. Nesse contexto, Marcos, de novas regras no Brasil, né, desde 2023, agora a reforma, você está no time de quem acha que o contencioso vai crescer, vai diminuir, vai se manter? Qual é a tua visão sobre isso? Essa é uma excelente questão. Augusto, você colocou muito bem, né? Acho que a gente tem 2 elementos no nosso futuro aí, bastante próximo, que preocupam de alguma forma, né? Se a gente for começar a falar de reforma de consumo, né? A gente tem uma situação em que o direito material ele deve ser simplificado, ele está sendo simplificado, né? Só com a unificação e a harmonização das regras, né? De PIS, COFINS, ICMS e ISS, a gente tem uma simplificação do direito material, e a consequência disso deveria ser uma redução de contencioso aqui no Brasil, que corresponde talvez à maior parcela de contencioso que a gente tem no Brasil. Uhum. Né? O Brasil hoje, você sabe, ele é campeão mundial de contencioso tributário. Sim. Né? Quando a gente pega a nossa relação de PIB versus 75%. tributos que estão em disputa, né? Hoje nós somos campeão mundial. A gente sempre disputou isso com o México. Uhum. Né? O México e o Brasil sempre estiveram disputando isso, e o Brasil nos últimos anos, e a gente pode até falar o porquê que isso acontece, né? Porque que o México, na verdade, não está mais disputando com o Brasil, mas o Brasil nos últimos anos disparou nesse primeiro lugar. E muito por conta do nosso contencioso de indiretos. Né? A gente tem para ICMS 27 né, entes subnacionais que legislam, que lançam, que tem o seu contencioso. No meio do caminho você tem aí também 5.000 municípios que também tratam de ISS, com conflitos de competência entre ICMS e ISS. Então, a maior fonte hoje de contencioso tributário no Brasil são tributos indiretos. Quando a gente olha a reforma do consumo, obviamente, com a simplificação, a gente tende a ter, ainda que hajam armadilhas aí no meio do caminho, a gente pode falar disso também, a tendência é que haja uma redução do volume de contencioso. Só que a gente tem um outro componente aqui no meio do caminho, que é o que você citou, transfer pricing. Sim. Né? Quando a gente olha o mundo, o contencioso tributário no mundo, o maior volume disparado de contencioso tributário no mundo vem de transfer pricing. Sim. Da regra da OCDE, que o Brasil começou a adotar
desde o ano passado, né? Ou seja, a gente deve ter uma redução do contencioso de indiretos, mas muito provavelmente a gente deve ter um aumento do contencioso de transfer pricing. A grande questão é quanto que vai ser esse contencioso de transfer pricing. Eu acho que né, as autoridades aqui, né, Receita Federal, PGFN, etc., todo mundo sabe o potencial de litígio que essa nova legislação de TP pode trazer. Então, eu quero crer também que haja que a gente, né, tem que aprender com o que acontece no resto do mundo, né? A gente não está começando do zero, né? A gente já tem uma série de experiências que acontecem não só, né, em Europa, aqui na América do Sul, com Chile, Argentina, México. Então a gente tem que aprender com eles e olhar um pouco para alternativas aqui de resoluções alternativas de conflitos tributários, né? Então, alternativas mais consensuais, né? E não necessariamente a gente descambar aqui para um litígio maluco de TP, que é o nosso grande risco nessa história. Quer dizer, se a gente entende que naturalmente a regra de TP é uma regra que traz muito conflito, né, muito litígio, se a gente não fizer nada e colocar simplesmente essa nova regra dentro do nosso ambiente explosivo aqui no Brasil, né, altamente litigioso, isso tende a explodir e a gente não resolve, a gente vai ter talvez aí até um aumento significativo de contencioso tributário, né? Então a gente não resolveria nosso problema. Entendi. E você vê que, você comentou, a gente não está partindo do zero, significa dizer que as primeiras discussões, você, advogados, consultores, devem buscar no direito comparado argumentos para defender determinadas situações no Brasil. Isso vai acontecer? Isso é uma realidade? Isso já acontece nos outros países? Isso já acontece nos outros países, isso deve acontecer aqui no Brasil também, e isso vai mudar um pouco o jogo do mercado de contencioso tributário, né? Porque, diferentemente de talvez aqui uma discussão mais tradicional de um contencioso tributário aqui no Brasil, de princípios de legalidade, anterioridade, a discussão de contencioso de TP ela é muito mais factual e a partir de fundamentos econômicos, né? A regra de TP é uma regra que ela é altamente subjetiva e altamente porosa, vamos chamar assim, em relação a temas econômicos de negócio, né? Então, a verdade é que a gente não está inventando nada, a nossa regra, na verdade, é o padrão OCDE, já existe, né, uma série de discussões lá fora que já foram resolvidas, mas a verdade é que muitas dessas soluções elas não necessariamente passam por uma questão de interpretação legal, mas sim por uma questão de como você comprova, que tipo de comprovação você precisa fazer, né? Mas tem temas que a gente já está monitorando. Eu estava outro dia conversando com um advogado na Argentina e por ocasião desse nosso último evento que a gente fez, que infelizmente você não pôde participar. E era justamente isso, né? Porque Brasil e Argentina, é engraçado ver que muito a Argentina se espelha bastante também na experiência brasileira e aí a gente está justamente fazendo essa reflexão, né? Agora a Argentina já adotou o modelo OCDE já faz algum tempo. Sim. Aí eu perguntei para ele, Juan Martín, qual que vai ser aqui, né? O que aconteceu lá na Argentina quando a Argentina adotou o padrão OCDE? O que aconteceu com o transfer price, contencioso de transfer price? Ele falou assim, a primeira coisa que aconteceu foi uma fiscalização relacionada a commodities e valor aduaneiro de commodities. Então, a primeira onda de fiscalizações foi relacionada a isso.
E é algo que pode se refletir aqui, pode acontecer no Brasil também. Uma tendência forte, né? Já que a gente é um grande exportador de commodities também, tal, a gente vai olhar para o que a Argentina fez, né? Sim. Então são coisas assim que eu acho que a gente vai realmente aprender tanto, né, olhando para o futuro, né, quais são os temas que devem se repetir aqui no Brasil, e um pouco aprender com a experiência deles como que você se defende melhor aqui em relação a certos pontos, né? Esse é um ótimo ponto, porque quando a gente senta para discutir transfer pricing em grandes, de uma maneira mais transversal de negócio, ou seja, montadoras com laboratórios farmacêuticos, com outros, com siderúrgicas, mineração, enfim. No início dessas discussões eu lembro que era difícil entender onde o governo ia ganhar nisso, porque você via ali empresas que têm um pouco mais de tecnologia do Brasil tendem a ter seus ativos intangíveis hospedados lá fora, né? Estados Unidos, Europa, Ásia, o que significa dizer que você potencialmente paga muito mais ajustes compensatórios para fora e desidrata o resultado no Brasil. Então quem da sala aqui vai pagar essa conta? E aí vem commodities, que tradicionalmente teve uma operação de décadas em que se desidratava o resultado aqui para criar resultados em trading companies na Europa para distribuir produtos na Ásia, né? Então, isso que você falou, para além de uma crystal ball, aí, eu acho que é o que tende a acontecer nesses primeiros anos, né? Eu acho que essa área de commodities é uma área que vai ser um foco, né? E eu acho que a área de tecnologia também, né? Eu acho que você falou bem, né? Quer dizer, quando você pega grandes empresas aí de tecnologia, grande parte dos IPs estão em algum lugar na Europa, Suíça especialmente e tal, né? Às vezes Holanda também. Às vezes Holanda também. E aí eu acho que tem toda uma discussão, né, que vai ser tratada, enfim, aí eu não sei qual que vai ser o apetite da Receita, mas porque é uma discussão mais sofisticada. Esse também tem também essa questão, né? Tem uma curva de aprendizado das autoridades fiscais em relação ao tema de transfer pricing. Então, não necessariamente, quer dizer, eu acho que o que está mais óbvio é a questão do commodity, até porque a regra é um pouco mais simples. Agora, acho que na medida em que a gente amadurecer em relação às autoridades fiscais amadurecerem a curva de conhecimento, e aí, obviamente, que tem gente muito boa lá, pegar, né, a turma toda que está negociando lá e que negociou, eles, obviamente, conhecem muito de TP, mas não é a realidade para a grande maioria dos fiscais que estão ali no dia a dia, né? Então, vai ter uma curva de aprendizado. E eu acho que setores que tradicionalmente atraem mais discussões de TP devem também entrar na onda. Então, tecnologia, serviços financeiros, né? Então, são duas áreas que tendem a ser críticas aí para a TP, né? Eu acompanhei, tenho acompanhado bastante, Marcos, tu tem bastante contato com o pessoal da GV, o próprio Eurico, vários painéis eu já tive para de assistir de vocês nesse sentido. E recentemente, há 2 ou 3 semanas atrás, eu vi uma matéria na Folha que dava conta que alguns ministros ali do STJ esperavam um aumento, talvez triplicar, né, o contencioso da reforma, fruto do que está sendo feito. E eu queria abrir, de alguma maneira, não sei se exatamente é um contraponto, mas te ouvir um pouco em relação a isso, porque esse dado para muitos soou alarmante, isso gerou até reuniões extraordinárias aí em alguns grupos, né, de discussão. Você se associa a esse entendimento ou você acha que tem ali um pouco de exagero ou até um pouco de um viés um pouquinho talvez ideológico face da nossa polarização política? Qual a tua visão sobre isso? Eu sinceramente estou esperando para ver, porque é aquela coisa, né? Acho que o diabo mora nos detalhes e a gente está na fase agora dos detalhes. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que a ideia da reforma do consumo, que foi gerada acho que a gente tem que dar todos os méritos do mundo pro time de Eurico, do CECIF, né? API, professor Isaías, e eu tenho aqui o moto.
prazer de patrocinar o CECIF, né? O FCAM patrocina o CECIF, enfim, é um parceiro já há algum tempo. Eu conheço o Eurico desde a época da faculdade, lá da PUC, né? Sim. Então, assim, a gente tem... Né? Eu acho que eles têm todo o mérito do mundo. Eu acho que realmente a reforma, a ideia da reforma, o conceito da reforma que está na emenda constitucional é algo transformador para o Brasil. Né? Eu acho que o Brasil ele precisava dessa reforma para poder tirar um dos gargalos que a gente tem de investimento, de atração de investimento, que é a simplificação do nosso sistema de tributação sobre o consumo. Sim. A questão também de você matar, né, os incentivos fiscais estaduais, a guerra fiscal, a questão do conflito de competências entre estados e municípios. Né? Eu acho que é um game changer para o Brasil, de fato. Né? A ideia da reforma, a ideia os princípios da reforma que estão na emenda constitucional. Agora, aonde que se pode haver um aumento exponencial de contencioso, pode haver, a depender de como a gente conseguir regulamentar a reforma daqui para frente. Né? E aí eu digo especialmente aqui o PLP 108, que na minha visão é um PLP que, diferentemente da lei complementar, ele foi pouco debatido, então ele é um PLP que não foi tão discutido no Congresso. Né? E ali ele tem toda a regulamentação de multas, tem toda a regulamentação de contencioso administrativo, de fiscalização, do comitê gestor. E aqui, na minha visão, são os pontos críticos que vão determinar se a gente vai ter realmente um contencioso, vai continuar com um contencioso insano de indiretos ou não. Por quê? Se a gente não tiver, de fato, uma harmonização entre CBS e IBS, né, em termos de interpretação, a gente já começa a desvirtuar, né, a simplicidade, né, a cooperação que estão previstos com princípios na emenda constitucional. Porque você começa a dar aso a situações em que você vai ter 2 lançamentos ou até mais lançamentos tributários sobre uma mesma operação, potencialmente sendo decididos em contenciosos administrativos, em circuitos de contenciosos administrativos diferentes. Cabeças diferentes. Né? Um para a CBS, que a gente está mais acostumado que vai ser via CARF, um outro pelos tribunais administrativos estaduais, potencialmente havendo um comitê lá de harmonização no âmbito do comitê gestor. Né? Quer dizer, a gente já começa a ter talvez tempos diferentes de contencioso, regras diferentes de contencioso, que já começa a complicar. E aí tem um outro aspecto que também é super preocupante, que é como é que você sai do contencioso administrativo e vai para o judiciário. Né? Porque tem uma questão de competência para a CBS e para a IBS distintas. Né? CBS, os tribunais federais, o IBS, os tribunais estaduais. E aí, com a questão da mudança da origem para o destino, a questão é, poxa, você vai ter que propor essa ação aonde? Né? Onde tiver porque teoricamente, né, o sujeito ativo. Ele é o estado e o município de destino para onde você vendeu. Então isso pode gerar você ter que litigar nos 27 estados da federação e potencialmente nos 5.000 municípios. Né? Enfim, eu acho que esse não é um tema que está sendo esquecido. Né? A gente tem aí grupos de trabalho comandados até pelo próprio Supremo. Né? Você tem um grupo de trabalho que, se não me engano, é liderado pelo ministro Barroso, justamente para a discussão desse tema, né? Junto com a AGU, PGFN, representantes do Estado, porque esse é um gargalo. Quer dizer, se você tiver que litigar
em todos os entes, quer dizer, isso vai ficar uma loucura. E aí, de fato, você tem esse número que é 20 vezes, enfim, eu acho que aí essa projeção ela se materializa. Sim. Né? Então, assim, acho que vai depender muito da regulamentação e do que vem agora em termos de legislação. Mas eu acho também que né, as pessoas estão atentas a isso, a academia está atenta a isso, né, os órgãos, Receita Federal, PGFN, Procuradoria Estadual, acho que magistratura, há uma preocupação geral né, com o que vai acontecer. Então, eu quero que a gente deve ter aí talvez medidas positivas para frente. Sim. E a mentalidade do fisco, Marcos, você vê... Porque já tive a oportunidade de ter reuniões aí com fiscos, por exemplo, Holanda, Suíça, próprio Chile, Peru... e a gente vê em alguns países uma mentalidade muito pró-negócio, né? Pró-economia. A questão da arrecadação ela é com uma consequência. E a gente não vê isso no Brasil. Né? Você é otimista quanto a essa mudança de mentalidade? Tu acha que isso deve acontecer ou com relação a essa questão você já é mais pessimista? Na verdade, eu acho que já está acontecendo, Augusto. Eu acho que se a gente pegar o nosso cenário 10 anos atrás, 15 anos atrás e hoje, eu consigo, até pelas declarações públicas né, de representantes da PGFN, da AGU, da Receita Federal, o discurso público ele mudou. Né? No passado, há 15 anos atrás, você não ouvia ninguém falar em solução consensual, em programas de cooperative compliance, né? Eram coisas que nem passavam na mentalidade aqui das autoridades brasileiras. Eu acho que nos últimos anos há uma certa mudança de comportamento que é notável, até pela questão dos programas de transação, né? Até você tem Confia, Sintonia, tem uma série de programas de cooperative compliance que a gente pode até debater se são efetivos, não são, mas são iniciativas que mostram uma mudança de comportamento, né? Numa direção menos litigiosa, né? E mais de buscar alternativas consensuais. Obviamente que a gente está muito longe né, dos países que você citou. Né? Eu também tive uma vez, isso há 15 anos atrás, 10 anos atrás, uma reunião com... como se fosse o PGFN, né? O Procurador-Geral da União, lá de UK, que é o HMRC, e a forma como há 10, 15 anos atrás eles já abordavam a questão do litígio é muito próximo do que a gente está tentando fazer agora, ou seja, a gente está 15 anos atrasado nessa história no mínimo. Né? Ou seja, quando ele e até pela questão do sistema deles, de precedentes, etc., toda vez que ele tinha uma situação, né, passou pelo contencioso administrativo, não necessariamente ele ajuizava uma ação de cobrança contra o contribuinte. Ele fazia uma análise do risco que ele teria em relação àquela ação de cobrança, né, aquela execução fiscal. Ele fazia uma análise, quais são aqui os precedentes que são favoráveis, quais são os que são desfavoráveis, quanto que eu teria aqui de sucumbência. Sim. Ele faz uma análise de risco para saber se ele vai ou não entrar naquele litígio contra o contribuinte. Né? Então ele já fazia isso há 10, 15 anos atrás. Sim. Né? Então é uma mentalidade bem diferente da que a gente tinha aqui. Né? Mas eu acho que isso está mudando. Eu acho que a gente está num momento novo aqui no Brasil. Eu acho que né, essa posição de líder mundial em contencioso tributário é uma posição que incomoda muito. Sim. Né? Não é, enfim, você tem uma série de pesquisas internacionais que falam, poxa, né, para o Brasil atrair mais investimento, o que você deveria fazer? Sempre a questão do sistema tributário, litigiosidade, insegurança jurídica aparecem ali como fatores impeditivos de atração de investimento. Então todo mundo sabe disso. Então acho que essa questão ela vem mudando. Se a gente vai chegar num nível da Holanda, né, que foram os pais do Cooperative Compliance, eu não sei se a gente chega lá, mas espero que sim.
E essa, só para a gente não perder o fio aqui, você comentou do México em comparação com o Brasil. Que o México, no melhor dos sentidos, ficou pelo caminho, nesse pódio não tão glorioso assim. Tem a ver com o Prodecon isso aí? Matou. É o Prodecon. Quer dizer, quando você fala com o pessoal lá no México, né? Eles têm essa alternativa que é uma espécie de ombudsman, é uma espécie de arbitragem tributária que eles têm lá, que é o Prodecon, é um órgão que ele é ligado ao Ministério da Justiça, né, mexicano, e que atua como um intermediário entre a Receita Federal deles, a autoridade fiscal deles, e o contribuinte. Então, sempre que você tem lá uma fiscalização ou uma autuação, você pode optar por um procedimento no Prodecon, né? De arbitragem ali no Prodecon, que reduziu sensivelmente, derrubou sensivelmente o volume de contencioso tributário que eles têm lá. E, de novo, fundamentalmente olhando para a TP, né? Sim. Né? E aí às vezes tem prós e contras lá, né? Porque o Prodecon, uma decisão no Prodecon, ela acaba impactando, né, a capacidade da empresa mexicana entrar num APA, especialmente num multilateral APA, né? Que é um tema aqui no Brasil também, né? Quando a gente está falando do TP para frente, a gente não teve ainda a regulamentação do APA brasileiro. Infelizmente ainda não. Entendeu? Mas é uma das formas que a gente tem que caminhar também aí, né? Sim. Tem APAs aí no mundo que se leva 14, 15 anos para também debater, né? Por isso que eu perguntei da mentalidade, porque eu lembro alguns anos atrás, talvez 21, 22, quando estava se discutindo a questão de TP ainda em Brasília, o meu amigo Lionel Nobre falava: Augusto, a gente migrando, a gente vai enxergar muita gente falando saudade da objetividade das margens fixas, né? Então, assim, se a gente tiver essa migração como já teve, e isso não for acompanhado por uma mudança de mentalidade, essa subjetividade nos coloca em apuros, né? É isso, e não por outra razão, né? Quando a gente olha, né, o BEPS 2.0, quer dizer, você olha lá, né, Pillar 1 e Pillar 2, Sim. Né, o Pillar 1 é a simplificação da regra de TP, né? Sim. É você ter margens presumidas, né, safe harbors ali para a empresa de tecnologia, né? Exato. Então, quer dizer, é o mundo talvez... Aprendendo conosco. Eu acho que não, mas eu acho que tem um ponto, né? Acho que essa questão, a regra de transfer é subjetiva e para alguns negócios especificamente, quando a gente olha tecnologia e serviços financeiros, a regra é mais difícil de aplicar ainda, né? Porque você tem muitos componentes econômicos não mensuráveis, né, do que uma indústria tradicional, né? Sim. Então, acho que é aí que a questão ela fica complicada, de fato, muito complexa, até para quem está acostumado a operar a regra de TP ou CDE a vida toda, e por isso que tem a discussão e o debate de você voltar e repensar um pouco a questão das margens, né? Sim. Marcos, se você tivesse a serviço de uma CNI da vida e tivesse a oportunidade de fazer uma mudança no que está disciplinado de reforma tributária e que essa mudança tivesse o condão de melhorar ainda mais aquilo que a gente acredita que já vai melhorar, qual seria essa medida? Qual seria essa bala de prata? Nossa, acho que não tem bala de prata, mas eu diria assim, Augusto, a questão de harmonização das interpretações de CBS e IBS. Eu acho que o pior dos mundos daqui para frente é efetivamente você ter interpretações divergentes entre CBS e IBS, né? Isso vai gerar, de fato, um aumento de contencioso, um aumento de insegurança jurídica, tudo que a reforma buscou evitar, né? Então, eu acho que o foco tem que ser na construção
de mecanismos que tragam, de fato, essa segurança jurídica em relação à harmonização das interpretações de CBS e IBS daqui para frente. Né? É um desafio, né? É um baita desafio, porque e aí você vê aí toda essa confusão e né, o quão difícil está sendo montar o comitê gestor, né, e criar efetivamente esse órgão, porque você tem, né, por natureza, um conflito de interesses, não necessariamente conflito de interesses, mas você tem atores diferentes, né, a Receita Federal e os estados, né, que vão ter que conversar. Mas no final, né, quando a gente olha de novo, né, a ideia, né, da emenda constitucional, a ideia da reforma, e você tem, né, o princípio da cooperação, é justamente para que a gente possa, como o Eurico diz, né, mudar, né, o conceito do federalismo brasileiro. Sim. Né, em vez de virar da gente ter esse federalismo, né, de guerra fiscal, de antagonismo, de disputa, você efetivamente mudar esse paradigma para um paradigma de cooperação. Cooperação entre os entes federativos e cooperação entre fisco e contribuinte, né, para que a gente consiga, como um todo, de fato, melhorar esse ponto aqui no Brasil, que é a complexidade do nosso sistema. Sim. Meu caro, você tem uma liderança, né, no legal, né, pela EFICAM, uma liderança que ela é regional, né? Como é que é fazer essa tradução para o investidor? Tem muitos zilhões aí que entram de investimento no Brasil que passam ali pela sua mesa, que passam por um doing business feitos por vocês. Como é que quando chega o seu capítulo ali, explicar o contencioso, 75% do PIB, como é que é lidar com isso, com o capital internacional, Ásia, Europa, Estados Unidos? Cada vez mais difícil, né? Eu acho que e nos últimos anos a gente tem visto uma redução, né? Uma diminuição no ritmo de empresas interessadas em investir no Brasil. Né? E eu, nos últimos 2 anos, tenho feito, né, algumas viagens. Esse ano tive na Ásia, né, falando ali um pouco de Brasil para clientes. Tive, enfim, né, México, enfim, nos últimos, passo uma parte do meu tempo viajando aí, falando de Brasil. Né? E ainda assim, né, a gente vê que a questão tributária é um ponto que assusta o investidor estrangeiro. Você vê muita gente saindo do Brasil, desinvestindo no Brasil. Né? E obviamente que a questão tributária ela não é o fator único de né, afastamento aqui de investimentos, etc. Acho que ela é um dos componentes que... especialmente essa questão de insegurança. Né? Eu acho que o que mais assusta hoje o investidor estrangeiro, né? Alguém que tem uma multinacional e que não está acostumado, né? Porque você tem multinacionais, você pega, poxa, aonde você trabalha, né? Você falou do Ciro, pega a Volkswagen, que está no Brasil desde sempre. Sim. Né? Essas empresas, elas já conhecem o Brasil, já sabem como o jogo funciona aqui. Né? Mas quando você pega um investidor estrangeiro que é relativamente novo no Brasil e você tem situações que, por exemplo, né, de insegurança, e aí eu diria que talvez isso, especialmente por conta dos nossos tribunais superiores hoje. Né? Você tem inúmeros fatores de insegurança no Brasil na área tributária. Você tem, obviamente, aquela nossa insegurança do fiscal fazer uma interpretação que muitas vezes vai contra, né, um precedente claro de STJ e STF, Sim. Mesmo assim ele continua te autuando em relação àquele tema. Mas nos últimos anos, a gente infelizmente vem vivendo uma instabilidade muito grande de jurisprudência dos tribunais superiores, com mudança de entendimentos e modulações que variam de caso a caso, de acordo com o que o ministro entende. Sim.
né? E isso assusta muito o estrangeiro, né? Porque ele passa, de fato, a não entender. Poxa, até ontem eu ia ganhar esse auto de infração aqui que né, tinha me presente. Agora eu não vou ganhar mais e a modulação, como é que fica a modulação? E aí demora para modular, quer dizer... Eu acho que esse ambiente de né, mudanças e instabilidade jurisprudencial, especialmente os tribunais superiores, com essa nova questão de modulação, cada um modulando do seu jeito, cada caso a um critério, tem sido um fator bem preocupante. E essa timidez na atração de fresh money, né, de novos investimentos, tu destaca especialmente indústria, serviço, comércio, ou é meio geral isso? Eu diria que é um pouco geral. Acho que a gente tem visto de tudo. Mas eu digo assim, óbvio, né? Você tem setores que ainda voam aqui no Brasil. Pega agro, né? Tá bem, continua bem. Mas alguns outros setores, a gente não vê tanto investimento novo, né? Especialmente indústria, né? Fora talvez aí, né? Montadoras chinesas que começaram a vir efetivamente aqui nos últimos anos. O setor tecnologia tem andado meio de lado, né? Especialmente investimentos novos. Eu acho que assim, a gente acaba tendo, óbvio, os nossos setores tradicionais ali, né? Agro e tal, a gente está indo bem, mas os outros a gente não tem... É que não é suficiente, né? Quando a gente pensa no crescimento de economia... você tá indo bem no agro é uma ótima notícia. Porém, você não pode viver só disso, né? Eu acho até que na indústria automotiva tem exercido seu papel. Ano passado e esse ano já anunciaram aí mais de 100 bi investimentos, né? Entre Volks, Stellantis, enfim, várias montadoras. Você precisa cada vez mais diversificar a indústria, né? Reinvestir. Então, assim, o sucesso do agronegócio brasileiro ele é uma ótima notícia, porém é insuficiente para carregar crescimento de PIB de um tamanho como o nosso. Né? Sim, sim. E acho que aqui tem uma questão, né, falando aqui mais como brasileiro do que como advogado, né, de preocupação em relação ao nosso futuro. Né? Quer dizer, quando a gente olha né, que o nosso PIB, e ótimo, né, que o agro continue crescendo, a gente tem uma vocação, né, para isso, mas se a gente não sofisticar um pouco mais a nossa economia, especialmente olhando aí para a tecnologia, eu acho que para um futuro a gente começa, né, a criar barreiras de crescimento sérias. Né? Sim. Meu caro, eu escrevi ano passado o Cartas a um Jovem Gestor Tributário e eu queria te fazer uma pergunta inusitada. Se você estivesse escrevendo Cartas a um Jovem Advogado Tributarista, a gente é ouvido aqui por um público que, em grande medida, são estudantes, são trainees, estão começando a carreira. Que conselho o Marcos Matsunaga daria para essa turma? Puxa, vai por aqui, vai por ali, estuda isso, presta atenção naquilo. Puxa, essa é uma pergunta bem difícil, né? Porque a gente está vivendo um momento nas nossas profissões, né? Seja como gestor tributário, seja como advogado tributarista, de mudança e mudança profunda, né? Mas eu diria assim, de uma forma geral, né? A gente tem sempre que buscar uma sólida formação jurídica. E aí, quando eu digo né, sólida formação jurídica, eu digo menos a gente ficar ali preso talvez ao próprio direito tributário, tal, mas eu acho que tem que haver aqui uma sólida formação em filosofia do direito, teoria geral do direito. Né? Eu acho que são os fundamentos para que você consiga efetivamente construir um raciocínio jurídico, né, que vai te ajudar na tua carreira. Eu acho que essa é a fundação que você tem que ter para um bom advogado, né? Uma sólida formação em filosofia do direito e teoria geral do direito. A partir daí, né, obviamente, conhecer também, né, os princípios gerais de direito tributário, né, regras gerais de direito tributário, direito material, e aí você vai ver se é mais indiretos, mais diretos, enfim. Mas nada disso funciona na prática se você não tiver efetivamente conhecimento
de negócios. Sim. Né? Eu acho que um fator essencial para um bom advogado tributarista é conhecer negócios. Né? Porque a gente não está falando do direito tributário, na verdade a gente está falando do direito tributário aplicado ao negócio do cliente. Lógico. Né? E se você não conhece o negócio do cliente, você não consegue aplicar o direito tributário. Né? Por mais que você, seja um asa ali no direito e no direito tributário, se você não conhece o negócio do cliente, você vai faltar alguma coisa. Né? Você nunca vai conseguir ser um bom advogado tributarista. E essa é uma formação que você não consegue de forma acadêmica. Né? É muito difícil você ter essa formação na escola. Né? A escola de direito não te ensina isso, ela não te ensina negócios. Né? Por mais que você vá fazer um MBA, alguma coisa, isso também não. Você vai aprender alguma coisa, talvez ter algumas noções de contabilidade, finanças, mas ainda assim você não vai conhecer o negócio da empresa. E aí realmente é a experiência. Né? E muitas vezes, né? E aí, né, falando um pouco, né, puxando a sardinha do meu lado, no final a gente tem as grandes consultorias, né, as Big Four, que são uma escola de negócios, porque um trainee que ingressa numa empresa como essa, ela acaba passando por diversos negócios, por diversos clientes ao longo dos primeiros anos de carreira e traz o conhecimento do negócio, né, da operação do cliente, que é um fator essencial. E aí eu talvez acrescente um último elemento em tudo isso, que é o que está acontecendo agora, essa questão da mudança da forma como a gente trabalha. Né? Eu acho que já nesse momento e para o futuro próximo ainda mais, a gente tem que saber usar as ferramentas de tecnologia na nossa atividade. Então a gente tem ali, GenAI, né? Você tem uma série de ferramentas de tecnologia que são aplicáveis, né, na tributação, que se você não souber utilizar isso, você vai ficar para trás também. Né? Da mesma forma que quando eu comecei, você tinha que saber usar o Word, certo? O advogado tinha que saber escrever o Word. Se não soubesse usar, tanto é que antigamente você colocava no currículo, né? Conhecimentos em... Pacote Office. Pacote Office. Né? Hoje o cara tem que colocar conhecimentos em, né, Copilot, colocar em diversas ferramentas de GenAI, de automação. Quer dizer, eu acho que hoje o pacote Office mudou e você tem que saber usar. E eu diria que pouca gente sabe. Né? Hoje talvez aí ainda óbvio, é tudo muito novo, né? Mas eu acho que é uma ferramenta. Se você não souber usar isso, o tributarista não souber usar isso, ele está fora de mercado. Concordo bastante com isso. Eu também sou entusiasta dessa, tu sabe disso, né? Da carreira em Big Four. Eu acho que a carreira em Big Four ela te dá uma condição privilegiadíssima de lidar com questões como, por exemplo, contabilidade. A contabilidade nada mais é do que a linguagem dos negócios. Quando a gente olha um balanço, uma DRE, a gente olha números, mas números contam histórias e quem traduz essa história é a contabilidade. A Big Four ela te dá uma formação sofisticadíssima disso, aplicada ao dia a dia do atendimento aos clientes. Eu lembro, apesar de ter feito contábeis, quando eu entrei na auditoria, em 2 semanas eu percorri 4 anos de curso em 2 semanas. Então, assim, é assustador a maneira como esse conhecimento vem, né, de uma maneira muito pragmática. Você olha ali um caso prático, né? E quando a gente fala da função de tax, da prática de tax dentro das Big Four, você tem ali profissionais que cuidam de 30%, 35% do DRE, que é a carga tributária. Né? Então, é muito legal ter falado isso, porque se você tiver essa oportunidade, né, tá saindo da faculdade, estudando contábeis, direito, administração, economia, puxa, onde eu posso aprender mais? Olha, numa Big Four você aprende demais, né? Então, eu faço coro aí às tuas palavras.
Acho que é uma escola que é difícil substituir, né? Sim, sim. Meu caro, falamos aqui de direito tributário, de negócios. Eu queria que tu falasse pra gente um pouco. Eu conheço essas histórias, mas quem é o Marcos Matsunaga que não tá no LinkedIn? Ele pega onda, toma vinho. Fala um pouco pra gente o que você faz nas horas vagas. É isso aí. Eu acho que assim, minha vida toda, né? Eu sempre fiz assim, o esporte sempre me acompanhou a minha vida toda, né? Então eu até em algum momento eu até quase que pensei em não ser advogado, né? Assim, porque eu desde 16 anos eu comecei a treinar jiu-jitsu, né? E era um negócio assim que eu gostava muito, né? E treinei quase a minha vida toda. Em algum momento eu pensei até talvez que eu tenho muitos amigos que seguiram a carreira de lutador e professor de jiu-jitsu, né? E super bem sucedidos hoje, morando na Califórnia, morando no mundo todo, que no final do dia o jiu-jitsu brasileiro virou um grande produto de exportação e um produto cultural brasileiro, né? Muito. Quando você... Poxa, Austrália, Europa toda, Estados Unidos, né? Junto com o professor de jiu-jitsu vem o açaí, né? Vem o português, porque é o mata-leão, né? Então, o jiu-jitsu brasileiro é um produto de exportação cultural brasileira, né? E eu, em algum momento, eu vivi alguns meses na Austrália, para aprender inglês e tal, para pegar a onda também. E eu comecei a dar umas aulas de jiu-jitsu pro pessoal lá. Né? E ali, quando eu tive que voltar para o Brasil, eu quase que eu fiquei, né, dando aula. Então, assim, eu acho que o esporte foi algo que me acompanhou. Hoje eu não treino mais jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu também ele acaba te machucando bastante algumas hérnias depois, né? Ele acaba te machucando. Então, depois da minha operação na lombar, eu parei de treinar jiu-jitsu. Infelizmente, morro de vontade, mas não dá mesmo. E aí o surf foi, talvez, aqui algo que eu também praticava desde sempre, não com a mesma intensidade do jiu-jitsu. Quer dizer, eu nunca fui um super surfista, nada. Mas ultimamente, assim, nos últimos 10 anos, eu diria que se tornou meu esporte principal, assim, e é algo que assim, poxa, eu adoro, e mais do que isso, né? Eu ultimamente venho conseguido, eu tenho surfado com a minha família, né? Eu coloquei todo mundo para surfar. Então, os meus 2 filhos, né, surfam, minha esposa começou a surfar também, então a gente acabou tornando assim o surf numa atividade familiar, né? A ponto de que, poxa, hoje assim, você pergunta para mim, pô, o que você mais gosta de fazer na tua vida? Né? O que me dá mais prazer na minha vida hoje é surfar com os meus 2 filhos e minha esposa. Quando eu estou na água com eles, quando eu consigo colocar todo mundo na água, porque assim, cada um tem as suas prioridades, etc. Mas quando eu consigo colocar todo mundo na água ali, a gente está surfando, na praia que eu vou lá, que é Itamambuca, tenho casa, são os momentos mais legais da minha vida atualmente. Legal. E a turma, é todo mundo goofy lá também, não? Ou tem uns regular? Eu e minha filha somos goofies, né? Assim, que é a base com o pé esquerdo atrás. Isso. Né? E meu filho e minha esposa são regulares, né? Então eles surfam com a perna direita atrás, né? Então é 2 para esquerda, 2 para direita. 2 para esquerda e 2 para direita, isso aí. Muito bom. E vinhos? Quem tem tomado de vinho ultimamente aí que tem te surpreendido? Que é a outra, poxa, vinho e café, né? São as duas coisas, café de manhã e vinho depois do meio-dia, né? Eu gosto muito, assim, no geral, né, de vinhos que têm um perfil um pouco mais frescos, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Assim, eu gosto muito assim de borgonhas, no geral, né? Brancos e tintos. Então, esse perfil assim, né, de um tinto mais leve, né? Um pouquinho mais acidez, mais delicado. E também, né, os brancos com acidez legal, tal. O problema é que Borgonha, né, nos últimos anos o preço puxa, estourou, né? Então
eu sempre busco assim, alternativas um pouco nesse estilo. Então eu tenho tomado... tem uma região francesa que não é tão conhecida, que é o Jura. Tem tintos e brancos maravilhosos, né? Italianos de uma forma geral, são vinhos que têm uma acidez legal também, então especialmente Piemonte, né? Eu gosto muito da Nebbiolo, então barbarescos, tal, Barolos, para mim são vinhos muito que eu gosto muito. Mas também eu ultimamente tenho redescoberto Bordeaux, né? E especialmente Bordeaux mais antigos. Tanto o que eu te trouxe hoje é um Margaux 99, que é justamente... eu tenho redescoberto esses vinhos, assim, que eu acho que eu também tenho bebido bastante deles. Assim. Sensacional, muito bom. Muito bom, meu caro. A gente fecha sempre os episódios aqui. Eu ficaria a tarde inteira aqui, mas é lógico, tu tens aí os teus compromissos. Já consegui te trazer para cá, para mim foi um grande feito. Fico muito honrado. Eu queria ver se tu tem no Pitacos Culturais, você tem um livro ou um filme que te chamou atenção ultimamente, que você gostaria de indicar aí para a audiência? Olha, assim, eu gosto muito... Assim, livros, eu geralmente eu gosto de ler os clássicos, né? Franceses? Não, os clássicos até assim, brasileiros. Assim, então... Machado, João Guimarães Rosa, né? São autores assim que eu gosto muito, então sempre estou revisitando eles. E eu gosto muito também de livros assim que tem uma pegada histórica, né? Então eu leio muito livro assim de história e tal, e eu estou lendo um agora que eu acho que é muito legal, que é o último do Rui Castro, né? Que fala um pouco do Brasil no período ali da Segunda Guerra, né? Então ele vai contando todo como era ali o ambiente no Rio ali. Cara, eu adoro o ambiente no Rio, né? Dos integralistas, comunistas, e aí você vê um pouco, poxa, o negócio aconteceu lá entre a década de 30 e a década de 40 e quando você bota hoje no Brasil tem muita semelhança com o que está acontecendo aqui também. Muito, né? Verdade. Muito bom, meu caro. Excelente. Eu queria aproveitar, sem querer me comparar ao Rui Castro, nem ao Machado de Assis, nem a Érico Veríssimo, nem Guimarães Rosa, obviamente, mas de coração queria te dar o meu livro, o meu segundo livro, Cartas a um Jovem Gestor Tributário. Em retribuição à tua presença aqui, de alguma maneira, uma gentileza para mim. Obrigado mesmo pela presença. Augusto, obrigado pelo presente. Assim, vou ler como eu li o primeiro. Né, eu tive o privilégio de ler o primeiro antes de ser publicado e certamente vou ler com muito carinho. Obrigado e obrigado pelo convite de novo. Foi um prazer estar aqui. Agora à tarde eu vou surfar. Né? Muito bom, excelente. Obrigado. Meus caros, vocês sabem que me encontram nas redes sociais como Augusto Flores Oficial. Estou lá no Instagram. E o meu website é augustoflores.com.br, mtxeduca.com.br, cursos, mentoria. Meu WhatsApp para críticas, sugestões de convidados, mentoria, 41 995 69 38 41. Os meus livros, tanto Cartas quanto Manicômio, se encontram na Viseu, que foi a editora que publicou meus 2 livros, e também na Amazon. E eu queria agradecer os patrocinadores, a Bravo, que é uma Tech com 10 anos de atuação, mais de 10 anos de atuação no mercado, mas já atendendo mais de 15 mil CNPJs, com muita tecnologia embarcada em outsourcing fiscal, contábil, folha de pagamento. Manda um e-mail lá para a turma, manicometributária@bravocorp.com.br. Eles vão ter o maior prazer para te visitar, discutir um pouquinho reforma, o setup para a reforma. E a Avola, registro de marcas. A Avola, você pode mandar um e-mail para marcas@avola.com.br. Todas as minhas marcas, Manicômio Tributário, Pitacos Corporativos, MTX Mastermind, Augusto Flores, tudo registrado com a assessoria da Avola. marcas@avola.com.br. Era isso. Muito obrigado.